Olá, eu sou o Luffy Steffen, de volta com vocês nessa terceira videoaula do workshop online Como fazer um filme independente LGBT. Pois é, essa série de videoaulas é uma produção da Cigano Filmes e é um projeto derivado do PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. E aí vocês que estão acompanhando essas aulas, vimos na primeira aula um apanhado da história do cinema brasileiro de temática LGBT. Na aula 2 a gente falou sobre roteiro, onde eu analisei também alguns filmes e roteiros LGBTs brasileiros do século XXI. E nessa terceira aula a gente vai falar de produção, isso mesmo, produção. E quando a gente fala de produção, nesse workshop a gente está falando de produção de filmes independentes, ou seja, com pouco ou nenhum dinheiro. Na verdade, nenhum dinheiro é impossível, né? Mas pouco dinheiro, né? Low budget. Projetos de baixo ou baixíssimo orçamento, certo? Então isso me lembra muito aquela coisa o lema do movimento punk, do it yourself, faça você mesmo, né? Pois é, muitas vezes a gente usa também a expressão para falar sobre isso, que é o cinema de guerrilha, né? Que é você fazer as coisas na raça, com as pessoas trabalhando de graça, né? Enfim. O ideal não é isso, né? O ideal é você ter um baixo orçamento para que pelo menos você consiga pagar as pessoas para que elas não trabalhem completamente de graça, né? E ao mesmo tempo conseguir ter um bom equipamento, um bom acabamento, né? Atualmente, com o avanço, né, do cinema digital e até os filmes feitos com celular, digamos que ficou até relativamente mais acessível você fazer um filme com poucos recursos, né? Porque está mais acessível do que, por exemplo, na época da película, né? Quando as pessoas não tinha como, né? Para fazer um filme você tinha que usar película. A película era cara, tinha que revelar, etc, etc e etc. Agora é bem mais fácil. O que não quer dizer que dá para fazer qualquer coisa, né? Quer dizer, você até pode fazer qualquer coisa, mas o resultado vai ser qualquer coisa, né? Então, uma coisa que eu sempre acho legal lembrar é que os filmes estão mais acessíveis no sentido de fazer filmes, mas eles continuam tendo que ser interessantes, criativos, né? Não é porque é acessível que você vai fazer uma coisa pobre de criatividade, né? Pode até ser pobre de dinheiro, mas não de criatividade, né? Bom, quando a gente fala de produção, também, assim como eu falei um pouco do roteiro, a melhor escola é a prática, né? Você aprende produção fazendo, metendo a mão na massa, porque aí é que você vai ver quais são os perrengues, quais são as dificuldades, quais são os obstáculos, as coisas que tem que estar preparado, né, para coisas estão esquematizadas, mas não dão certo na hora e você precisa, né, fazer de outro jeito. Isso me lembra algumas entrevistas e livros e biografias de cineastas, pessoas que dirigem filmes, que comentam muito sobre isso, né? De como durante o processo de filmagem, muitas vezes, você tem que se adaptar a uma situação que nem sempre é a melhor, ou aquilo que você tinha pensado, né? É por isso que nessa aula de produção eu indico livros de cineastas, né? Livros escritos ou depoimentos de cineastas para livros, né? Por exemplo, vou destacar aqui esse livro que é o Conversas com Almodóvar. Conversas com Almodóvar, do autor Frederick Strauss, da Zahar Editora, foi lançado no Brasil pela Zahar, né, em 2006, não, 2008, né, já faz um tempinho também. Mas, de qualquer forma, é um livro bem interessante, onde esse grande cineasta espanhol, Pedro Almodóvar, narra a sua experiência filme a filme, e aí ele acaba descrevendo também muitos problemas de produção. Então é uma aula de produção, né? Uma aula teórica, mas é uma aula, né? No caso do Almodóvar, ele comenta que os primeiros filmes dele eram produzidos por produtoras alheias a ele e que ele ficava insatisfeito com o resultado. E só a partir do momento que ele fundou a produtora dele com o irmão dele, que passou a ser o produtor mão de ferro dos filmes, é que ele se sentiu finalmente apoiado por uma produção, né? Quer dizer, vejam como é importante a produção estar do lado da pessoa que está dirigindo o filme, né? Do maestro ou maestra, né? Do filme. Então é muito importante ter uma equipe de produção, ou pelo menos uma pessoa que está fazendo a direção de produção, que consiga comandar aquela filmagem né? Tem que ter uma certa firmeza, uma certa rigidez, senão o negócio sai dos trilhos, né? Afinal de contas, fazer um filme, ainda mais um longa-metragem, é uma estranha reunião de pessoas, né? Que se reúnem temporariamente, muitas delas sem nunca terem se visto na vida ou terem trabalhado juntas, para ficar, digamos, durante um tempo juntas fazendo um filme. Então é uma estranha reunião, né, o set de filmagem. Mas as pessoas se envolvem e a produção é talvez a principal chave para fazer tudo funcionar. Talvez não, é a principal chave, né?
Então eu indico muitos livros de diretores de várias épocas, porque passam as épocas e os problemas de produção continuam às vezes os mesmos, né? Então, além do livro do Almodóvar, tem o do Woody Allen também, que é do Eric Lacks, o autor, na mesma linha desse, Conversas com o Woody Allen. Tem o famoso livro do Hitchcock, Conversando com Truffaut, dois grandes cineastas, embora seja um livro muito antigo, né, já que ambos já morreram há tanto tempo, é uma obra de arte e ao mesmo tempo uma grande aula de produção, porque o Hitchcock narra diversos problemas de produção para o Truffaut, problemas que têm a ver com uma série de fatores de qualquer filme, né? Então é muito atual também. Outro livro interessante é o Verdes Anos, da autoria de Alice Dubina Trus, um livro publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2014, eu acho, esse livro é mais recente. 2016, esse livro. E o que é Verdes Anos? Para quem não sabe, Verdes Anos, Memórias de um Filme e de uma Geração. Eu acho esse livro interessantíssimo, riquíssimo, para esse estudo de produção, pelo seguinte: Verdes Anos é um longa-metragem gaúcho, realizado em 1983, e é um filme que eu gosto muito, um dos meus preferidos, né? Um longa gaúcho que na época foi um dos primeiros longas gaúchos que teve projeção, inclusive nacional, né? E esse livro conta os bastidores dessa produção, né? De um filme muito feito com pouco dinheiro, mas que conseguiu fazer uma obra muito interessante em todas as etapas de produção, desde a pré, passando pela produção em si, após e depois a distribuição, que é outro problema muito complicado dos filmes brasileiros com pouco orçamento, né? Então esse livro, ó, que é um livro grande, né, grosso, é uma grande aula de produção, de como produzir um longa com pouco dinheiro, né? Então, como eu disse agora há pouco, esses livros são importantes, mas também nada substitui botar a mão na massa. Então, quando a gente fala de produção, o meu conselho é: façam filmes, comecem fazendo curtas, sem dinheiro, com pouco dinheiro, e vão metendo a mão na massa para descobrir o que fazer, né? Como se faz uma produção de cinema. Ao mesmo tempo, também é interessante fazer cursos de produção, mesmo quem já tem uma formação acadêmica em cinema, é interessante fazer cursos livres de produção. Acompanhar um set de filmagem, às vezes só olhando também pode ser interessante, pode ser uma experiência muito, muito rica, um grande aprendizado, ficar ali olhando, sem atrapalhar a equipe, né? Enfim, tem muitas formas de aprender, mas eu ainda digo que a melhor é fazendo. Tá bom, então a gente vai vamos fazer uma simulação. Como que é produzir um filme, né? Imagina que você vai produzir um filme. Você que está me assistindo ficou encarregado, encarregada de produzir um longa-metragem com baixo orçamento, no caso de temática LGBT, que é o nosso tema aqui. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Ler o roteiro, né? Para isso que serve o roteiro. Ler o roteiro, no caso de um filme de ficção, ou a proposta, né? Qual é a concepção e a proposta do filme, no caso do documentário. Em ambos os casos, ler e imediatamente começar a ter reuniões com a pessoa que vai dirigir aquele filme, para entender o que a pessoa quer, né? Porque o que está no roteiro ou numa proposta de direção de documentário, né? Roteiro de ficção numa proposta de documentário, pode ficar muito empírico. Então é importante, claro, ter uma comunicação, uma intimidade, uma afinidade com a pessoa que vai dirigir aquilo para entender o que a pessoa quer. Porque no fim das contas a produção é o quê? A pessoa que está chefiando a produção, qual é o objetivo dela, né? Ela tirou que carta no jogo? Ela tem que ajudar a pessoa que vai dirigir a fazer aquele filme. Esse é o objetivo do bom produtor ou da boa produtora. Concretizar, tornar possível aquilo que a pessoa que vai dirigir o filme quer. Essa é a primeira coisa. É claro que a gente está falando de um extremo de pessoas que dirigem filmes e que têm uma posição muito autoral, muito talvez controladora. Então, claro, existem diferentes diretores e diretoras e diferentes projetos. Mas, falando no caso de um filme independente de temática LGBT, fatalmente a gente vai encontrar essa figura do diretor ou diretora que quer fazer um filme, que tem uma ideia e quer concretizar. Então a pessoa que produz, que vai chefiar a produção, ela precisa ajudar essa pessoa que vai dirigir a concretizar aquele filme. Então o primeiro passo é ler o roteiro, né? Ou a proposta, no caso de documentário, e a partir daí destrinchar aquilo, né? Fazer uma decupagem de produção, decupagem de produção, né? Porque a gente tem, claro, no processo de direção a decupagem de cenas, de planos, etc., de como aquilo vai ser filmado. Mas a produção tem que fazer uma decupagem de produção, né? De entender o que é aquilo, afinal de contas, o que temos aqui. E começa um trabalho mental de raciocínio
para entender, refletir como você vai transformar aquilo em realidade. E aí entra a parte criativa da produção, né? Pensar naquilo, né? Então, se o roteiro está dizendo que vai ter uma cena que se passa num túnel, né, à meia-noite, então como é que eu posso filmar esse túnel? Em que lugar? Precisa ser um túnel real? Não pode ser um simulado? Tudo depende, de novo, da proposta, da concepção do filme, né? Então, eu lembro muito também, como eu falei agora há pouco, de diretores e diretoras que em entrevistas ou livros de depoimentos comentam as agruras de filmagem, né? Então, de novo, citando a Carla Camurati, que a gente citou, acho que na primeira aula, né, falando sobre o cinema dos anos 80, que ela comenta em entrevistas dela que, por exemplo, o primeiro longa que ela dirigiu, Carlota Joaquina, né, que é um filme importante, né, considerado o filme da retomada, o filme que abriu a retomada do cinema brasileiro nos anos 90, 94, 95 mais precisamente. A Carla conta que durante a filmagem do Carlota, ela se deparou com uma série de questões em que ela tinha que tomar decisões, e às vezes diferentes daquilo que ela tinha pensado. Então, nessa entrevista que eu estou falando, ela diz, por exemplo, marquei uma externa e começa a chover. Ela fala, o que eu faço? A melhor saída, ela falou, é não ficar com raiva, porque a raiva deixa a gente burro, né? Ela fala. Tem que ser inteligente, tem que parar e pensar. Ela fala, eu paro e penso, será que não consigo fazer a cena com chuva? Como que a gente faz? Essa parte da chuva me marcou muito porque isso aconteceu comigo no meu terceiro longa-metragem, sendo o primeiro de ficção, Nós Somos o Amanhã, que eu falei na outra aula, que é um musical, e a gente teve esse problema. No último dia de filmagem, era o dia inteiro uma externa, né, num bosque, num parque, e começou a chover, e era um dia chuvoso, né? A gente tentou driblar o problema, mas não tinha como remarcar essa data, porque por questões de agenda de alguns atores e atrizes que precisavam estar nessa diária e não tinha outro jeito, eles tinham que fazer naquele dia, era o único dia possível. E era o último dia de filmagem, era o último dia do pacote de filmagem. No dia seguinte já não tinha mais filmagem, não tinha mais equipe. Então tinha que ser naquele dia. Era tudo em externa e foi um dia que chovia, parava, chovia, parava. Enfim, eu quase entrei em pânico, mas o que aconteceu? Felizmente, eu tinha ao meu lado duas pessoas fazendo assistência de direção e três pessoas na produção que conseguiram me ajudar a ficar calmo em primeiro lugar e encontrar soluções. Então a gente foi fatiando todas as cenas para encontrar soluções para fazer aquilo, num dia que chovia e parava sem parar, né? Por exemplo, uma cena que era brifada para fazer ao ar livre, num gramado, a gente fez numa varanda do lugar onde a gente estava, que tinha uma construção ali, que tinha uma varanda que dava para um cenário de natureza, então a gente conseguia manter o ambiente natural, verde que a gente queria, mas a gente conseguia fazer a cena, que era um diálogo de duas pessoas, nessa varanda que era coberta, que tinha um teto. Então a gente conseguia gravar ali, né? Porque lá fora estava uma chuva, né? Então, uma chuva fraca, né? Mas uma chuva. E outras coisas mais. Teve uma cena que o filme era um musical. E aí tinha uma cena, uma grande cena musical com coreografia e tudo, que era ao ar livre no gramado. Não tinha como mudar aquilo. E a gente ia pro set, ia pro gramado, começava a filmar, começava a chover, todo mundo corria. Aí voltava, parou a chuva, vai e volta, vai e volta. Até que uma das atrizes teve uma brilhante ideia e falou, por que a gente não pega uns guarda-chuvas, porque a gente tinha uns guarda-chuvas coloridos que a gente tinha comprado para talvez fazer alguma coisa no filme ou mesmo para se proteger da chuva na produção, né? E aí ela falou, vamos pegar os guarda-chuvas e fazer uma, já que é um musical, a gente faz uma coisa Singing in the Rain, né, em alusão ao famoso musical Cantando na Chuva. E realmente foi maravilhosa essa ideia, porque aí a gente fez isso e gravamos com os atores dançando e cantando embaixo de chuva, com guarda-chuvas. Então, assim, era o que dava para fazer, a gente conseguiu usar os guarda-chuvas a favor do filme. Então vejam, a produção ela tem que estar o tempo todo em alerta para usar as adversidades a favor do filme. Transformar, principalmente num filme sem dinheiro, né, transformar os problemas em linguagem, né, fazer com que os obstáculos fiquem do lado do filme e não contra o filme. E é muito difícil fazer isso, porque o bom produtor ou produtora precisa ter um sangue frio para conseguir fazer isso, né? Não pode ser emocional, não pode ser passional. Tem que pensar, tem que ser frio e calculista, falar como é que a gente faz isso agora? Peraí, como é que eu resolvo isso? Né? Problemas de produção são imprevisíveis, né? É claro que a produção vai sempre tentar preparar o terreno para que nada dê errado, mas na hora sempre
coisas vão dar errado. Mas enfim, continuando a nossa saga sobre produzir. Então você está produzindo um longa independente LGBT. Então a produção, a primeira coisa é isso que eu falei, né? Ler o roteiro, a proposta, conversar muito com a pessoa que vai dirigir para entender o que ela quer e partir para transformar aquilo em realidade, né? Fechando equipe primeiro, elenco, né? Tem que definir isso daí, quem vai ser a equipe, quem é o elenco, fechar as datas, agendas, né? Não sei o que, todas as datas que você vai ter aquelas pessoas disponíveis, os cachês, os valores que cada um vai receber, etc, etc, etc. Tudo isso a produção vai organizando. Claro que a produção se divide em subdivisões, né? Então, produção executiva, produção de arte, produção disso, daquilo, mas existe uma pessoa que chefia tudo, que é a direção de produção, né? Então, essa direção de produção é que vai mapear o que vai acontecer naquele processo de pré-produção, durante o período de pré, a produção em si, que é a filmagem, gravação, e a pós. E depois ainda tem a distribuição, né? Que pode entrar em cena a figura da empresa distribuidora, mas talvez não, e aí a própria produção é que tem que cuidar daquele bebê e fazer ele circular, né, por festivais, mostras e afins. Mas voltando, então fechar a equipe, fechar elenco, né, isso é meio básico, e as locações, né, que aí também é talvez o principal eixo desse triângulo são as locações, né. Então você sabe que você tem uma equipe e tem um elenco naquelas datas. E aí você precisa conseguir a locação naquelas datas, né? Então é um triângulo, digamos, né? Elenco, equipe e locação. Né? Onde é feito esse filme? Onde vai ser gravado? É tudo em estúdio? É tudo num lugar só? São várias locações? Né? Como é que você divide isso por dia? Lembrando que se você está fazendo um filme independente se é temática LGBT ou não, mas se é um filme com pouca grana, o ideal é nessa hora você já adaptar aquele roteiro, tentando fazer com que, nessa hora que eu digo na preparação de produção, né, no pensamento, como é que eu esquematizo isso? Pensa logo o que você pode aglutinar de locação. Então, por exemplo, se o seu roteiro mostra a história de uma família que mora numa casa e tudo acontece dentro da casa, se você tem um cenário único que é uma casa de verdade, ótimo, melhor para você, porque você vai fazer tudo dentro daquela casa. Então fica mais fácil, né? Aí tem uma cena que dois personagens dessa família estão conversando numa ponte, num viaduto. Né? Será que precisa ser no viaduto? Não dá para ser dentro da casa, no jardim da casa? Aí você não sai da casa, melhor, né? Porque um viaduto, já pensou? Tem que parar o trânsito, conseguir o viaduto, conseguir a autorização do departamento de trânsito. Como é que você vai fazer uma cena no viaduto? Já complica, né? Então, se é um filme independente com pouco dinheiro, o ideal eu sei que é ruim para quem escreveu o roteiro ou para quem vai dirigir, né? É um pouco frustrante às vezes, que é adaptar aquilo para sua realidade e abrir mão de algumas coisas, mas filme independente é isso, não dá para você, vou fazer um filme independente com pouco dinheiro e vai ter uma cena que tem um elefante voando em cima da Avenida Paulista. Vai ser difícil, né? Porque isso vai custar caro. A não ser que a sua linguagem seja, né? Vou fazer isso com computação gráfica, vai ser um elemento gráfico. Bom, aí tudo bem, né? Mas, né? Aí facilita. Se o filme vai ser assim, né? Se vai ser uma coisa de animação, se é um filme com efeitos, se é um filme que brinca com a metalinguagem do cinema, que usa as trucagens de uma maneira assumidamente rústica, né? Que não tem a intenção de ter um acabamento profissional à la Hollywood ou TV Globo, por exemplo. Então, tudo depende, de novo, aquilo que eu falei na primeira aula, não, na segunda aula, e falo agora de novo. Tudo depende de qual é o seu objetivo com esse filme. A partir disso, você vai entender que recursos e que linguagem você vai usar para concretizar aquilo e chegar no seu objetivo, seja lá o que for, ganhar o Oscar, enfim. Então vejam que a produção é uma coisa muito analítica, muito mental, muito cerebral, desde o começo. É claro que ela vai chegar na parte prática, que você vai botar a mão na massa e correr atrás das coisas, ou mandar alguém correr atrás das coisas. Mas tudo começa num raciocínio cerebral, né, onde você tem que criar um planejamento praticamente como se fosse cometer um crime. Né? Você tem que fazer cada passo funcionar perfeitamente como um relógio. É muito difícil, mas você tem que ter pelo menos a tentativa de fazer isso, que é o mapa do que você vai fazer a cada dia. Né? E aí começa a montar as diárias. Então você tem a equipe, o elenco, como eu falei, decidiu as locações, em que lugar que fica, em que lugar que eu filmo. Então, de novo, se é um filme independente com pouca grana, o ideal é que você tenha quase todas as locações, ou todas, dentro do mesmo lugar. Assim você não cria problemas de trânsito no mesmo dia. Então, por exemplo, ir de um lugar para o outro, né, que toma muito tempo. Deslocar a equipe, né. No meu exemplo do meu filme Nós Somos o Amanhã,
a gente conseguiu fazer isso. Cada diária era num lugar durante todo aquele dia, né? E algumas até repetia dia após dia no mesmo lugar. Mas era no mesmo dia era um lugar só. Você não ia de um lugar para o outro. A gente não fazia isso, né? Então a melhor coisa é você estar o dia inteiro, a diária inteira no mesmo ambiente. Então a equipe chega de manhã e vai sair de lá no fim do dia, começo da noite, né? Para não ter trânsito durante o dia. Ah, agora depois do almoço a gente vai para o outro lado da cidade filmar a cena. Não, não dá certo, né? O set tem que ser no mesmo lugar. Pode até ter lugares na mesma, né, dentro, sei lá, de uma casa, de um parque, sei lá, mas é o mesmo lugar, né? A van que vai trazer as pessoas e depois levar embora, ela fica lá o dia inteiro à disposição porque tá todo mundo ali, né? Não tem idas e vindas. O ideal é isso, né? Tentar conseguir isso, né? Então, de novo, quando você vai fazer um filme independente, você precisa entrar num acordo com a pessoa que você vai produzir, né? Precisa entrar num acordo com quem dirige para essa pessoa abrir mão de algumas coisas. A não ser que o roteiro já tenha sido feito sob medida pensando nisso. Então aí, se o roteiro é duas pessoas discutindo a relação dentro de um quarto, então já ficou mais fácil, né? Não precisa nem convencer a pessoa que dirige de nada, porque o filme já está fácil do ponto de vista da produção. Então é isso. Então você fecha a equipe, elenco, locações, esse triângulo dentro do período que você tem. Então você vai ter as pessoas que vão trabalhar, os locais onde tudo vai acontecer, e aí começa o recheio disso. Então no caso da equipe, que equipamento vai ser usado? Essa equipe já tem equipamento? Né? Quando você faz um filme de baixo orçamento, o ideal é você contratar pessoas que tenham o seu próprio equipamento, para você não ter que alugar. Esse é um grande trunfo, né? Se você contrata o diretor de fotografia ou com o operador de câmera que já vai trazer a sua câmera, né, que é comum em filmes de baixo orçamento, pronto, já resolveu um problema. Você não tem que alugar a câmera, né? Então você vai economizar. Equipamento de luz não tem jeito, né? Dificilmente alguém vai ter o próprio equipamento, então você vai ter que alugar. Mas sempre é possível fazer parcerias, né, com empresas que alugam equipamentos de cinema. Fazer acordos, parcerias, permutas, conseguir pagar menos, conseguir fazer algum tipo de troca, apoios, né? Tudo isso é conversável e é a produção que vai conversar isso. Então, a produção também tem que ter essa habilidade de conseguir coisas das pessoas, né? Conseguir que pessoas deem coisas de graça ou por pouco valor ou façam trocas para ajudar aquele filme, coitadinho, que tem baixo orçamento, e é verdade. Aqui no livro do Almodóvar ele fala isso, né? Como nos primeiros longas, ele, que ainda estava envolvido com a produção, depois o irmão dele começou a fazer tudo, né? Mas no começo o Almodóvar estava muito envolvido ainda na produção, porque os filmes eram filmes independentes, de baixo orçamento e tal. Então ele falava que ele tinha que convencer pessoas, as próprias pessoas da equipe, a fazerem coisas para ele precisasse ter, para que ele conseguisse o que ele precisava, e convencer outras pessoas. Ele até fala aqui brincando que quando o mais difícil de um cineasta independente não é o primeiro filme, é o segundo. Porque aí você vai chamar as pessoas para fazer um segundo filme, e se são as mesmas pessoas do primeiro, é muito difícil. Porque elas vão falar, ah não, aquela loucura toda de novo, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, ele está brincando. Mas é isso, a produção de um filme de baixo orçamento é também a arte de você conseguir convencer pessoas a ajudar aquele filme, né? Para você conseguir coisas. Então, de novo, no meu exemplo, né, o Nós Somos o Amanhã, que era um filme baixíssimo orçamento, a gente conseguiu muita coisa de graça, ou por pouco, né, por um valor abaixo do que a pessoa cobraria em termos de aluguel de equipamento, uma série de fatores, locações de graça também a gente conseguiu, em troca de apoio, né, as pessoas apoiaram, as instituições, os locais onde a gente filmou apoiaram, alimentação eu consegui de graça, então assim, muita coisa para o filme a gente conseguiu de graça, né, como um apoio mesmo, e às vezes um preço camarada que as pessoas faziam para que aquilo fosse viabilizado, né? Então isso é importante também. Então equipamento e equipe, né? Quanto mais você conseguir que a equipe já traga o seu próprio equipamento a tiracolo, por exemplo, a pessoa que faz captação de som, geralmente quem capta som já tem o seu equipamento, né? Já trabalha por conta própria. Então ótimo, que assim seja, né? Então quanto mais você conseguir que pessoas da equipe tragam equipamento próprio, melhor. Elenco. Bom, no caso do elenco eles não têm muito o que trazer, a não ser a si próprios, né? Então aí, né, elenco é elenco. Mas de qualquer forma, né,
tem que ter aqui esse cuidado com o elenco, porque o elenco está ganhando pouco num filme de baixo orçamento, então precisa ter aquela psicologia também para lidar com o elenco, para não deixar as pessoas do elenco enlouquecerem com aquilo. Locações, como eu já disse, conseguir o mais barato possível, de graça, né? Apoios. E o recheio das locações, né? Cenários, figurinos, objetos, lá. Então, de novo, isso tudo depende da proposta do seu filme. Se é um filme de baixo orçamento, o ideal é você conseguir pensar em concepções artísticas, tanto para cenário, para figurino, fáceis, né, de fazer. Coisas que você consiga fazer com criatividade, facilidade, quase sem nenhum dinheiro. De novo, no meu exemplo, Nós Somos o Amanhã, que é sempre o meu melhor exemplo, porque é o meu único longa de ficção. Né? Eu fiz dirigi 4 longas, sendo 3 documentários, a gente falou deles na outra aula, e o meu único longa de ficção até o momento é Nós Somos o Amanhã. Era um filme de ficção, um filme de época, porque se passa nos anos 80, um musical, então tinha mais esse detalhe. Tinha vários fatores arriscados e complicados. Por outro lado, eu busquei usar muitas coisas de falta de grana como recurso de linguagem. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez, que eu fiz no filme, as cenas internas, as locações internas, foram todas rodadas num palco de teatro com um cenário estilizado. Mas isso é uma proposta do filme, né? Não apenas por causa da falta de recursos, mas porque eu queria que o filme brincasse com a linguagem do teatro, enfim, quem assistiu o filme vai entender por quê. Então as locações internas foram todas filmadas num palco preto, né, na caixa preta do palco teatral, com alguns objetos estilizando o que seria o cenário. Então não era um cenário realista completo, como a gente está acostumado a ver numa novela ou num filme realista, onde a gente vê a vida como ela é. Né? Então não, era um cenário estilizado. Né? E as locações externas, sim, eram locações reais, em cenários reais, a céu aberto. Pois bem, esse é um dos recursos que eu usei no filme como linguagem e ao mesmo tempo de quebra, economizando, porque ficou muito mais barato fazer assim, certo? Enfim. Então, é tentar encontrar soluções criativas. É por isso que eu digo que a direção de produção ela tem que pensar muito, ela tem que raciocinar muito, né? E é quase um chefe de Estado ali, né? Raciocinando para criar esse xadrez, para conseguir dar um checkmate e conseguir vencer o grande inimigo do filme, que é o quê? O destino, né? O inimigo é o destino, é o tempo, né? O inimigo é sempre o não filme, né? É não conseguir fazer o filme. Então você tem que vencer esse inimigo, conseguir fazer o filme até o final. Temos, né? Ao final do dia, né, uma frase famosa de produção, de set, né, termina a diária, temos, né? Ou mesmo quando termina uma cena, né? Fez vários planos, vários takes do mesmo plano, sei lá, 4, 5... Temos, né? Temos um número de planos razoável. O primeiro não deu muito certo, a gente repetiu, né? Enfim, então temos. O importante é a produção conseguir dizer temos a cada final do dia, e quando acabarem as filmagens, temos, né? E aí você vai para a montagem, que é outro problema. Então é isso, minha gente, né? Independente da temática LGBT, com ou não temática LGBT, né? Nesse caso de produção, o que está em jogo aqui pra gente é fazer um filme independente, ou seja, com pouca grana, né? Muito pouco dinheiro. Então vocês viram que tudo que eu falei, na verdade, algumas coisas são bem óbvias, bem básicas, né? Por quê? Porque na verdade produção não se ensina mesmo, né? Você tem que pensar, cada projeto é diferente do outro. E se você vai produzir uma coisa, você tem que olhar e pensar o que esse projeto precisa, o que a pessoa que vai dirigir precisa. Como eu faço para criar um mapa, né, para que a gente consiga, né, o mapa do tesouro. E, de novo, essa metáfora, né? Eu falei do xadrez, agora o tesouro. O mapa do tesouro, o pote de ouro no fim do arco-íris, é o filme pronto. É isso que o produtor tem que chegar lá. O objetivo é esse, né? Jogar a favor do filme, não contra. E mais uma vez, como eu disse, o grande aprendizado de produção é meter a mão na massa, produzindo coisas pequenas, até chegar em coisas maiores, né? Longas e tal, séries, etc. Né? Outros aprendizados importantes que eu já falei várias vezes. Livros de cineastas e bastidores de filmagem. Esses livros que eu citei da coleção Aplausos são maravilhosos. O do Djalma, de novo, eu cito. O do Zé Antônio Garcia, da Carla Camurati. Eu citei eles na primeira aula, né? E foi na aula 1, né, que eu falei da história do cinema brasileiro LGBT. E nesses livros, embora eles sejam veteranos e que estão contando histórias antigas, né, que se passam nos anos 60, 70, 80, 90, no caso da Carla até um pouco 2000, anos 2000, mas os problemas são os mesmos, né? Você pega um filme como A Noite Americana, do François Truffaut, que é maravilhoso, né? Onde o Truffaut, de 1973, então um livro de 50 anos atrás,
onde o Truffaut interpreta um cineasta fazendo um filme. Então A Noite Americana é o quê? É um filme, sobre os bastidores de um filme, onde tudo acontece, diversos tipos de problemas com elenco, com atores, com equipe, com material, com locação, blá blá blá, um monte de coisas. Eu, por exemplo, quando assisti A Noite Americana, numa das vezes que eu assisti A Noite Americana, eu fiquei impressionado como era muito parecido com filmes que eu fiz. Então eu falei, bom, os problemas são os mesmos, né? Quer dizer, o Truffaut conseguiu, quer dizer, claro que uma coisa é diferente da outra, mas no geral, uma filmagem é uma grande aventura imprevisível, né? Como o próprio Truffaut fala, o personagem dele fala no filme, né? Uma filmagem, no começo, você quer fazer um filme maravilhoso, quando começa o filme você está preocupado em fazer uma grande obra, né? Não, ele compara a filmagem com um passeio de carruagem, né? Ou de carroça, não sei se fala carruagem, fala carruagem. Um passeio de carruagem pelo Velho Oeste. Você quer fazer aquele passeio que é uma coisa linda, você quer que seja uma coisa maravilhosa, e quando você começa a andar, você só quer que acabe logo e que você chegue vivo até o final. É mais ou menos isso, né? Enfim, então eu recomendo também filmes que falam sobre filmes, né? Filmes que mostram produção de filmes, tanto documentários que mostram bastidores, making of de filmes, como filmes de ficção que contam histórias que se passam nos bastidores de filmes. Então, Noite Americana, Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, no caso, falando de filmes pornôs, na indústria pornô, mas tem vários, né? Filmes que mostram bastidores de cinema, né? É muito saboroso isso. Os Fabelmans, do Spielberg, por exemplo, que mostra o começo dele fazendo curtas amadores, né, quando era jovem, entre muitos outros filmes, né, de várias épocas, de vários países do mundo, que contam histórias sobre os bastidores do cinema e a dificuldade de fazer um filme, né, realizar este sonho. Enfim, é isso. Vou terminando por aqui essa aula, nossa terceira aula, e na próxima aula, nossa quarta e última aula dessa série do workshop online Como Fazer um Filme Independente de Temática LGBT, vamos falar sobre formatação de projetos. Não percam, até lá!